Boa noite, pessoal. Vai, gravando. Boa noite, sejam bem-vindos aqui a mais uma sessão do nosso clube de leitura de literatura israelense, que a 451 faz aqui em parceria com Eliezer Max. É um orgulho estar aqui nesse grupo aqui de leitores, esse projeto incrível. Esse está sendo um grande ano para a tradução da literatura israelense no Brasil. Tem vários livros aparecendo. Eu até fico com vontade de acreditar que um pouquinho tem a ver com o nosso trabalho, né? Claro que os grandes autores sempre foram publicados aqui, mas o que a gente quer é tentar criar um ambiente favorável à publicação de literatura israelense no Brasil, né? Tradutores, editores, criar um pouco um fluxo editorial por aqui. Então, sejam muito bem-vindos. Eu não sei se Paulo Miragaia e Gabriel Lanhas querem dar as boas-vindas também. Eu queria dar as boas-vindas, sim. A gente até brincou aqui no comecinho, Paulo, fizemos as contas, né? Quarto encontro do ano, 12º desde o momento que começamos com esse projeto. É sempre uma satisfação também estar aqui na segunda-feira, na segunda-feira de cada mês, nesse encontro. E acho que esse encontro tem uma coisa também de especial, que ele está trazendo de volta um pouco do nosso... Primeiro, ele está trazendo um autor que a gente não leu até hoje, né? Que é o Aaron Nappelfeld, esse livro Expedição ao Inverno. E a gente está retomando aí a romance, né? A literatura. A gente fez de uma obra, um texto acadêmico, né? Um texto teórico. Estamos voltando agora, né, para essa literatura. E aí temos outra coisa especial também desse encontro, que será um encontro sem a presença de convidados. E aí a gente já faz um convite, né, para participação de todo mundo, né, que todo mundo queira comentar. Não que nos outros encontros não possa, obviamente, né, sempre são convidados, mas hoje especialmente acho que a gente vai poder fazer circular mais a palavra, né, vai poder trocar mais. E já lanço aqui no seu lugar, Paulo, a pergunta de onde as pessoas falam, né? De onde cada um vem. Eu estou vendo aqui que eu lembro que a Solange está em Curitiba, não é isso, Solange? Tem pessoal de São Paulo, Brasília, Poxa, Alfredo. roubou meu protagonismo nessa hora, Paulinho. Então digam aí como é que tá o tempo aqui. Tá um friozinho em São Paulo que tá difícil, viu? Solange levantou a mão. Pode falar, Solange. Eu ia só dizer que é um prazer estar com vocês, e mais ainda porque eu estou em Natal, não estou em Curitiba, e aqui está 28 graus. Então, vocês estão todos convidados a vir aqui tomar uma água de coco comigo. Que delícia. Olha só, parece que não esperava. Muito bom. Legal, gente. Vamos lá. Então, enfim, o Luiz Krauss, esse tradutor, é um intelectual muito ativo, né? É um crítico interessante que a gente poderia convidar aqui para o nosso clube. Tem a impressão até que a gente tentou convidar ele, ou não, mas que ele não poderia ter vindo, não pôde vir. A gente manteve mesmo assim o encontro, mas ele poderá vir em outra ocasião, porque ele é muito versátil, ele tem muita leitura e entende muito bem a literatura hebraica e tal. Então, um cara bem legal. Vamos lá, então. Como vamos começar? Paulinho, você quer fazer aí? Você que trouxe aqui, trazendo um bastidor aqui do nosso clube, foi você que trouxe essa dica desse livro, né? Esse eu não conhecia. Você que deu a dica. Por que você trouxe esse livro aqui para o nosso clube de leitura? Então, na verdade, foi fruto de uma pesquisa que eu fiz, né? Eu não conheci o autor também, mas pesquisando sobre literatura israelense, eu encontrei, né? Tem 2 obras publicadas e traduzidas para o português. Uma delas é Expedição ao Inverno, e acho que, assim, a Eliane está com a outra obra dele. Como é que é o nome, Eliane, do outro livro? Meu Pai e Minha Mãe é um livro maravilhoso. Meu Pai e Minha Mãe. Então,
Essa é outra obra publicada e já fica uma... Qual editora? Qual Entra na editora? fila. Também é Perspectiva? Acho que o Alfredo também apontou um outro livro dele. Peraí. Não, Carambaia. Ah, maravilha, é uma ótima editora. Vamos também, por que não pautar ele numa sessão aqui futura, né? Uhum. Legal. Alfredo queria falar também? Você apontou um outro livro dele? Bom, gente, boa noite. Eu fiquei entusiasmadíssimo quando indicaram o Appelfeld, porque eu, na verdade, tinha tomado conhecimento dele até meio por acaso. Acho que comprei, enfim, há 30 anos atrás, num sebo, algo assim, numa conta de estoque, na antiga Sodiler. E aí tinha um livro dele que foi lançado em 86 pela professora Rivka Berezin, a organizadora, que são 2 novelas, Badenheim, 1939, e depois tem uma nova edição que vocês encontram em cartaz, não, circulando hoje em dia, pela Amaryllis, que é um selo da Manolé, e com uma nova tradução. E o outro que é Zilli. São 2 pequenas novelas também que giram no mesmo tema dele, e na verdade, depois o Lewis Strauss tem vários artigos sobre ele, tem entrevistas com ele que vocês encontram na internet ou em periódicos literários acadêmicos. E tem também um livro do Krauss, que um dos autores abordados é o Appelfeld. E o Philip Roth, no Entre Nós, que agora está dentro desse novo volume, em que uma parte é aquela conversa com escritores, tem uma entrevista com Appelfeld, né? Quer dizer, a quem o Roth admira enormemente. E ele realmente é um autor muito interessante, né? Com essa característica de que ele era um autor que chegou em Israel no início de Israel, do Estado, né? E ele, o Krauss, todo mundo conta essa história, porque ele, na verdade, era um autor que ficou descentrado na literatura israelense, porque era uma literatura que, naquele momento, pretendia dar conta das novas questões do Estado, do novo judeu em Israel, etc. E tal, e o Appelfeld está mergulhado naquele mundo da Europa Oriental, né? No caso dele, ele vem, acho que é de Chernovitz, ou daquela região, então, Romênia, que era antes do Império Austro-Húngaro, né? E tinha influência alemã, e a história dele é super aventurosa, dramática, evidentemente, né? E até acho que no prefácio também tem menção a isso, né? Enfim, ele perde os pais muito cedo, ele vai com o pai para o campo de concentração e depois ele escapa, vive com bandoleiros, até que vai para Israel em 48, depois de ficar algum tempo em campo de refugiados. E realmente o outro livro dele, esse mais recente, realmente, da Carambaia, também é extraordinário. Acho que é o último livro dele, é de 2000, não sei se é 12, enfim, o Appelfeld morre, acho que 2018, né? É muito, muito interessante. Foi uma excelente escolha. E o Krauss, quer dizer, só para terminar, uma sugestão, quer dizer, se em algum dia, porque eu acho o Lewis Strauss realmente um autor interessantíssimo, ele tem vários livros dele, né? E assim como teve uma certa exceção quando fez o Rapicracia, você tem um livro do Krauss, que é um dos primeiros dele, que foi editado pela Bem Virá, que era um selo da Saraiva. É um livro que ele conta uma história de juventude passada em Israel. Quer dizer, claro, ele é um autor brasileiro, mas dentro daquela discussão, quer dizer, claro que não é literatura israelense, mas é uma história de jovens que vão naquela história da colheita das laranjas e, se não me engano, acho que é o Desterro, é o nome do livro dele. E posso olhar depois, a gente troca, se for o caso. De repente, numa futura edição. Mas é isso. Parabéns pela escolha. Muito boa a sua contribuição, Alfredo. Eu até complementar, assim, né, que você fala um pouco sobre a biografia do Appelfeld, e isso, assim, primeiro, já colocando uma primeira impressão que eu tive, né, assim, que a gente está falando sobre literatura israelense, mas foi, acho que o livro, digamos, menos israelense que a gente leu até esse momento, né, assim, parece uma literatura judaica acima de qualquer coisa, assim.
E o Appelfeld, ele escreve em hebraico, que apesar da língua materna dele ser o alemão, né, a gente vê até essas questões colocadas no livro, e o hebraico parece que é a sexta língua que ele se torna fluente, assim, ele tem uma dificuldade aí também com o idioma, e ainda assim é o idioma que ele escolhe para escrever. E tem uma outra questão também dramática da vida dele, né, ele é um sobrevivente do Holocausto, e ele encontra o pai dele em Israel, na década de 50, em 57, se eu não me engano, 12 anos depois que ele tinha migrado para Israel, e os dois migraram para lá, né, para a Palestina na época, e imaginavam que tivessem, né, os seus... O Appelfeld, quer dizer, o Aaron imaginava que o pai tinha falecido, o pai imaginava a mesma coisa dele, né? Então, tem uma das entrevistas que eu li também na internet, que falavam sobre ele, na verdade, e que ele nunca escreveu sobre isso. Tamanha dificuldade também de representar esse momento, assim, porque, segundo o escritor, né, mas é porque existem vários... ele fala, né, isso numa entrevista que, se não me engano, até o Krauss coloca, que a escrita dele é uma certa tentativa de reconstruir, né, a vida. E, apesar disso, o encontro com o pai não aparece, pelo menos dessa maneira, de uma maneira similar, enfim, nos escritos dele. E aí tem essa questão, né? Ele vive em Israel e é isso. Ele escreve muito sobre esse tempo remoto, esse tempo de diáspora, né? Apesar de ser um israelense enfim, e isso fazer parte da identidade dele, né? Na contramão de quase todos os escritores da época. Eu até cheguei a falar aqui em algum dos encontros, né, sobre esses primeiros autores israelenses e como que é isso que o Alfredo falou, né? Como que a escrita deles é muito voltada para as questões centrais da formação do Estado de Israel, né? O que não passa muito na obra do... A gente viu, eu só encontrei Expedição Inverno até esse momento, mas pelo que eu li das entrevistas e tal, isso não parece ser um objeto de... O Paulinho, desculpe te interromper, mas é que é uma discussão que a gente tem tido aqui na 451, porque a gente tem a nossa sessão de literatura israelense, e a gente tem debatido muito o que é a literatura israelense, né? Porque ela é a literatura escrita por cidadãos israelenses, então no caso do Rapicracia, é uma israelense que também é francesa, né, que até escreveu o livro em francês, inicialmente. Aí você tem a própria Leigh Bardugo também, que é uma americana, né? Então, o que é ser israelense? Né? Eu acho que essa questão está colocada até para os próprios escritores israelenses, eu acredito, né? E talvez no caso do Appelfeld, o fato político dele escolher escrever em hebraico torna esse livro especialmente israelense, né? Que essa opção pela língua hebraica é igual quem ajuda, tem aqueles relatos dos pioneiros de Israel que ajudaram a construir a praça, não sei o quê, né? É igual o cara está ajudando a construir a literatura israelense, né? Quase como com as mãos, né? Então, isso tem uma beleza. Uma coisa que me impressiona nesse livro é essa tragédia mesmo, cultural, que é essa Europa judaica, que todas as capitais são comparadas com Viena, né? Aqui até na orelha, eu acho que uma espécie de Viena na orelha do livro. Quer dizer, a cidade tinha um esplendor cultural que lembrou também o da capital. A gente publicou um livro, saiu aqui no Brasil, sobre a capital da Lituânia, também no pré-guerra, que era um esplendor, era o lugar mais incrível, com grandes escritores, intelectuais, artistas. Vilna, chama Vilna, Cidade dos Outros. Esse livro é incrível, né? E a gente publicou um texto do Alberto Martins que fala sobre esse livro, chama Vilna, Cidade dos Outros, e o Lazar Segal, que escreveu, que vinha de lá, escrevia cartas para os amigos. Esse livro saiu aqui no Brasil.
E é dramático, essa mesma história do Appelfeld, quer dizer, assim, pessoas brilhantes, intelectuais, tal, que fogem de uma tragédia, né, e que, no caso, as cartas do Segal trazem esse drama todo, e Vilna hoje não perdeu, depois veio o comunismo, depois veio todo tipo de apagamento da pujança cultural que a cidade tinha. Isso é trágico, né? De ver essa Europa tão maravilhosa que foi destruída, né? Enfim, Lanhas. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Até vou recomendar a todo mundo que quiser falar, fica muito à vontade, levanta a mãozinha, porque como a gente não tem hoje um convidado central, para ficar mais fácil de organizar as falas, é bom levantar a mãozinha ou falar no chat, escrever no chat. Entendi o recado, me desculpe. Lanhas. Não. O Werneck e o Miragaia estavam introduzindo, mas é porque agora eu vou trazer o livro, e assim, eu vou dar uma deixa para que vocês comecem a falar sobre a história, né? O que é o que se passa aqui? Todos vocês devem ter pelo menos lido a orelha do livro, tem uma noção, mas conta a história de um protagonista que se chama Kuti, né? Eu nunca sei a tonicidade na língua hebraica, né? Kuti, né? Que na verdade era um nome derivado do Kurt alemão, né? K-U-R-T, e aí se acaba se tornando Kuti, tem essa variação no nome. É uma criança de 8 anos, começa a história com ele com 8 anos. A mãe dele morre no parto, ele é criado pelo pai e por uma madrasta, que se chama Hannah. O pai dele recebe nome? Agora eu estou com isso na cabeça. Eu acho que não, né? Olha só que interessante. Né? Não me lembro, Lange, boa questão. É uma boa questão. E acho que isso é muito central, porque agora que me veio isso na cabeça, ao que parece, o pai é só referenciado como pai, até por outras pessoas. Fala que ele é um bom vendedor e tudo mais. Se alguém achar o nome do pai aí, eu acho interessante. Mas se não tiver, isso é bem significante na obra. E vai mostrar. A obra começa com um menino que, na verdade, ele não mal fala, é um menino gago, esse Kuti, e é uma espécie de uma metáfora dentro da obra desse lugar, dessa cidade, que eu também não vou me arriscar a falar o nome corretamente, o Alfredo falou muito, muito bem, Czernowitz, não sei se é assim que se fala, que era parte do Império Austro-Húngaro, e em 1918, com a dissolução do Império, vira parte da Romênia e começam as perseguições aos judeus. Até o Luiz Krauss chama atenção no pós-fácil, explica esse contexto histórico, de quando era Império, aquela situação ali daquelas multiculturas que viviam naquela região, romenos, húngaros, ucranianos, poloneses, judeus germanizados, fala sobre a questão do judaísmo, né, tradicional, que é uma coisa que eu quero botar uma pergunta para o Miragaia me explicar. Já fica a pergunta no ar, Miragaia, porque quando ele fala que judaísmo tradicional, ele está se referindo ao ortodoxo ou não? É uma coisa diferente? Porque você já me explicou, já me deu uma aula sobre o que é o judaísmo ortodoxo e quando ele que surge. Mas aí o Miragaia vai me explicar isso, vai me lembrar. Vocês talvez saibam, mas eu sempre fico perguntando isso para ele, eu sempre quero essa aula. Ele fala do judaísmo tradicional e do judaísmo dos judeus modernos, que já são os judeus germanizados, que é também categorizado como assimilados nesse período ali entre guerras, 1930, 1940, né? A grande questão do livro é que me parece ser uma espécie de uma autobiografia ficcional, entre aspas, bota muitas aspas nisso, porque o próprio Appelfeld ele é exilado, né? Ele é enviado para o campo de concentração, acho que com 8 anos de idade, salvo engano, e o protagonista começa a história com 8 anos de idade. Então, o próprio Philipp Roth vai falar que ele é um autor do deslocamento, que ele está sempre deslocado. Então, essa história desse menino gago, que mal sabe falar, representaria essa história desse lugar onde, na verdade, nem se diz qual é a língua que o menino falaria, mas dá para entender que é o alemão, porque a própria madrasta dá um livro Como Aprender Alemão. Então, ele tem que aprender a língua alemã
ao mesmo tempo em que a língua alemã está sendo dissolvida nesse processo histórico, porque o Império vai se dissolver e os romenos vão assumir, vão instituir a sua língua. Então, você tem essa questão da identidade nacional surgindo, do nacionalismo, que foi muito pungente, né? No início do século XX, de 1900 até 1930, nosso país não ficou longe disso, né? Eu estou dando aula agora sobre a Era Vargas junto com o modernismo brasileiro. Então, o nosso país também não ficou longe dessa questão ultranacional. Então, assim, os fatos históricos do século XX são atravessados aqui, mas nesse lugar onde você não tem uma língua sequer. Aí eu quero deixar a pergunta para vocês, o que mais chamou a atenção para vocês no livro, para mim, é essa questão desse deslocamento de uma autobiografia ficcional, que não é uma autobiografia, que vai trabalhar com o autor se deslocando de si mesmo, reconstruindo uma memória que, na verdade, não existe, porque é uma cidade, a cidade rara, é uma montanha, perto de umas montanhas, é uma cidade, um vilarejo um pouco imaginário, tem algumas referências reais, mas ali onde se passa a história central, eu acho que tem uma questão do imaginário, então onde realidade e imaginário se misturam. Então eu queria deixar para vocês essa pergunta, o que mais chamou a atenção de vocês nessa história, sobre os personagens, sobre como é que isso se desenrola. E para o Paulinho, se ele puder já explicar sobre esse judaísmo tradicional, a diferença do tradicional do ortodoxo, se não tem diferença. Uhum. Enfim. Então, como que eu entendo, tá, o que ele coloca aqui, assim. Primeiro a gente tem isso no pós-fácil do Krauss, acho que ele aborda muito bem, assim. Acho que o cenário que ele coloca é um cenário de dois mundos que estão em decadência, né? Um é esse judaísmo emancipado, germânico, né? Com uma vida cultural super rica, que perde o lugar, né? Perde o sentido depois de 1918, na queda do Império, e aí na retomada dos romenos, e aí surge um nacionalismo muito grande dos romenos e todos esses judeus que se identificavam muito com a cultura germânica são novamente, começam a ser perseguidos, enfim, a Romênia tem uma legislação e atitudes do Estado que são semelhantes, inclusive, ao que acontece na Alemanha, antes de 39, principalmente. E por outro lado, a decadência, que já é anterior do judaísmo tradicional. E aí, Lanhas, assim, eu acho que é um caldo cultural, assim, porque essa mesma região, né, foi a região onde surgiu o movimento racídico, né? E o movimento racídico é um movimento que trata, né, interpreta o judaísmo de uma outra maneira que não apenas pela erudição, pelo estudo, né? O racidismo, ele tem uma devoção extrema, né? Muito pautado na alegria, na dança, no canto, no misticismo, e isso foi muito efervescente nessa mesma região. E eu acho que fica representado ali por esse último homem, última pessoa da dinastia racídica, que é o homem milagroso, né? Que todo mundo recorre a ele, quer dizer, muita gente vai ali recorrer a ele em busca de uma cura, e ele tem sempre ali a mesma orientação, né? Que ele fala para repetir as palavras, as preces. Então, aquela coisa que não busca o sentido, né? Porque o judaísmo tem muito isso de buscar, né, de fazer do estudo, né? Do estudo, de buscar interpretações em busca do sentido, e o misticismo, esse judaísmo racídico, ele vai atrás de outra coisa, né? De uma coisa mais ritualística, de uma coisa mais mística. E o que eu entendo que é o judaísmo tradicional é o judaísmo pré-moderno, assim, o judaísmo que não é necessariamente ortodoxo, porque o ortodoxo também é fruto da modernidade. É um judaísmo do State, um judaísmo das aldeias, né, que sustentava, assim, na fé judaica, e na fé e na prática judaica durante, né, muitos anos. E com a modernidade, com o iluminismo, né, e com o iluminismo judaico, que é a Haskalah, né, que a gente chama de Haskalah, começa a ter uma visão, uma emancipação
e essa divisão, né, começa a entrar em decadência esse judaísmo tão isolado, digamos assim. Esse eu entendo ser o judaísmo tradicional. E aí a imagem da sinagoga fechada, né, a sinagoga que não era, enfim, não era mais, fazia mais sentido, né, embora uma comunidade judaica não fazia mais sentido. E acho que estão esses dois mundos decadentes que ele representa, assim, que estão que fica nesse lugar, ou talvez nesse não lugar, que é a montanha, assim que eu entendi, assim. Fala, Paulo. Não, isso é uma cartada que sempre aparece aqui no clube também, espero que vocês não me levem a mal, mas a aproximação com Kafka, nesse caso, biograficamente, faz sentido, né? Porque é o mesmo caldo cultural europeu de um judaísmo que já é mais urbano, exatamente de expressão alemã, na qual os símbolos sagrados não têm mais validade, né? O Kafka, que me pareça, fala menos de sinagogas, mas a porta fechada é uma imagem kafkiana, né? No caso dele, a porta da justiça, a porta do castelo, a porta do... Então, com certeza, Kafka é uma espécie de patrono da literatura israelense, né? Assim, eu acho que ele até teve essa discussão também se o Kafka era um autor israelense ou não, porque a gente publicou um material sobre ele no comecinho, e aí vieram até críticas aqui de estudiosos, falando, olha, isso aí é apropriação cultural, Israel não pode reivindicar Kafka como um autor israelense, né? Tem várias polêmicas em torno disso, inclusive em torno dos manuscritos dele, mas que ele mais ou menos funda esse sentimento que a literatura israelense traz, né? Eu não tenho muita dúvida, não. E nesse caso, biograficamente, me parece isso, assim, parece que ele é um Kafka que passou pelo Holocausto, né? O Kafka, parece que ele profetizou, mas morreu antes. E o livro é cheio de paradoxos, né? Oxímoros interessantes, porque você tem a figura do pai, que incorpora esse judeu moderno, que não quer que acendam as velas durante o período do Shabá, que fala o que é essa magia que está sendo feita aí. E aí o pai dele logo morre, né? No início, logo no livro, as primeiras 40 páginas, o pai dele morre. Um pai que não era religioso, mas que é lembrado religiosamente ao longo do livro, né? Ou seja, mesmo uma figura não religiosa passa a ser lembrada religiosamente, ou por meio da Hannah, ou por meio dos próprios fregueses que o pai dele tinha, que o pai dele era fiel ali na questão mercantil. Então, assim, tem alguns paradoxos dentro do livro, o que, na verdade, faz com que essa identidade judaica, entendida pelo próprio autor, seja uma questão paradoxal na sua estrutura, né? Porque ele era judeu, incorporando uma língua alemã, mas também ele não era alemão, porque vai ser a Alemanha que vai perseguir ele depois, então a cultura a qual eles se agarraram para serem inseridos dentro de um percurso histórico de modernização vai ser exatamente aquela cultura que vai atrás deles depois, não necessariamente a cultura que os inseriu, mas uma cultura que vai ser redirecionada durante o nazismo, né? Porque a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque não é a cultura alemã que perseguiu os judeus. Então a gente vai ver, na verdade, esse nacionalismo atravessando, na verdade, as questões culturais, porque ele tem uma delicadeza muito grande de deixar muito claro quando, mesmo durante o Império, né, um regime que a gente sabe que é um regime que está ali no final, na sua decadência, né, ele deixa claro essa pluralidade de experiências, tempos históricos, religiões, né, convivendo em um mesmo lugar. E é o nacionalismo que vai, na verdade, trazer essas intransigências, essas rupturas, que eu acho que são uma marca do século XX que a gente está pensando agora. Eu lembro de um pensador falar que sempre o século em que a gente está pensa o século anterior. E, na verdade, só consegue viver o século anterior, né, pensar racionalmente, no século seguinte. Então, estamos no 21 pensando o 20,
né? Assim como 20 pensou o 19, e por aí vai. Só que tem uma questão interessante aqui também, que ele vai falar muito sobre essa questão do romantismo alemão, né? Dessa questão da formação, do intelecto, da formação do indivíduo, que também casa com essa questão do iluminismo que o Paulinho falou, do iluminismo judaico, que foi muito importante. No início do livro também tem uma linha que vai fazendo com que os leigos, né, os não-judeus, vão aprendendo os rituais e as datas, né, Paulinho? Começa falando do Sidur, o livro de rezas, de preces, depois vai para o Kadish, depois passa pelo Pessa, não, aí tem a o Shivá, aí vai para o Pessa, aí explica o Pentateuco, né? Então, assim, tem uma introdução. E é muito melhor do que se ele fosse simplesmente citando e explicando cada coisa, né? Ele vai fazendo com que esse ritual de iniciação que o leitor passa, e eu acredito que ele escreve muito voltado para o leitor de fora da cultura, também o ritual de iniciação do próprio Kut, que foi privado de tudo isso pelo pai, que não queria religião em casa, não queria nada disso. Então, a gente vai seguindo o caminho do menino que não consegue falar, né? Então, tem essa metalinguagem aí dentro do livro, né? Em que o Kut é ao mesmo tempo o Apervold e ao mesmo tempo somos nós, que nós não conseguimos falar dentro da história. Nós estamos ali observando, e aí tem umas questões aqui que eu acho que são muito metalinguísticas e interlocutoras, que o Kut toda hora fala, eu quero gritar isso, eu quero gritar isso, eu quero gritar isso. Como leitor, essa é a vontade do leitor sempre, lendo o texto, né? O leitor lê e fala, não pode se fazer isso, eu quero falar isso, eu quero falar isso. Só que o leitor não fala, né? O leitor, ele só lê. Então, eu acho que isso é um jogo que ele faz, uma modulação, que eu acho interessante no processo da literatura. Aqui a Alessandra colocou no chat. Quer falar, Alessandra? É melhor do que eu ficar falando aqui. Vamos rodar. A Beatriz levantou a mão, depois eu falo, porque talvez tenha a ver mais com isso. Depois dela eu falo. Obrigada, Alessandra. Gente, boa noite. Eu, assim, queria fazer uma colocação. Eu fiquei profundamente encantada, eu acho que também com a potência simbólica, né, desse livro. O Paulo trouxe a questão do Kafka, e eu acho que essa comparação não é nada fortuita, apesar de já estar bastante corriqueira aqui nos nossos encontros, eu acho ela bastante válida, porque ele apresenta essa fonte quase inesgotável de simbolizações mesmo, né? O fato do Kut, ele ser um rapaz que é gago, para mim tocou muito forte com relação a essa geração de uma mensagem truncada, né? De uma dificuldade de transmissão para o futuro, de uma dificuldade de elaboração até. E aí o outro Paulo comentou a respeito da arbitrariedade do conselho que esse sábio, esse homem milagroso dá para ele, né? De copiar os primeiros versículos das orações. E aí eu fiquei muito curiosa com isso, muito intrigada, e eu fui consultar o Sidur, né? O livro de orações. E aí eu percebi uma coisa que tem tudo a ver, na verdade. O primeiro versículo, se assim a gente for chamar, da oração silenciosa da liturgia judaica, que se repete 3 vezes ao dia, diz o seguinte: Adonai sefatai tiftach ufi yagid tehilatecha, que significa, Deus, abra os meus lábios e a minha boca proferirá o teu louvor. E eu acho que isso tem tudo a ver com essa situação dele, né? E até o não entendimento dessa mensagem, porque ele copia as letras hebraicas, mas ele não sabe o que aquilo significa. Então, eu acho que é isso, é riquíssima a potência simbolizante desse livro, até as relações que são feitas da trajetória dele com a trajetória do Moisés, por exemplo, né? Que essa própria figura do sábio fala, você é gago como Moisés, né? Que na tradição recebeu a lei no Monte Sinai, e o Kut trabalha em cima de uma montanha, e o trabalho dele é ser mensageiro gago na montanha, né? Eu acho que tem essa questão muito interessante. Eu não conheci o autor, fiquei muito encantada. É isso. Muito bonito, Beatriz. Maravilhoso, né, primeira Gaia? Comenta um pouco essa questão do Moisés. Ah, não, é outra pessoa que quer falar também, né? Tô atravessando. Sim, a Alessandra, acho. A Alessandra fala. Não, mas eu ia falar sobre outra coisa que não tem a ver com isso da Beatriz. Se o Paulinho quiser falar, pode falar, Paulinho. Quiser comentar alguma coisa disso? Não, só acho muito que bom que tem pessoas curiosas, e que bom que você foi correr atrás
dessas preces, porque realmente, né, é incrível como é que isso tem... eu estava passando hoje na rua e eu vi uma frase escrita assim no muro, como é que era? Eu não sei falar, só sei pintar. E aí eu fiquei pensando nisso, né, como é que, enfim, como é que isso, essa questão da palavra, ela é central no livro, né, assim, até retomando o que o Lan tinha falado, assim, sobre o que mais pegou, assim, acho que essa questão da gagueira, né, dele tentar querer dizer, né, mas isso ser impeditivo ali de um lugar, né, dele poder falar, dele poder se expressar, como é que isso é angustiante, né, como é que isso e ele coloca como uma coisa limitante mesmo, né, da vida dele, assim, ele sonha em ser um jogador de futebol porque ali não é a palavra que importa, né, ele se expressa de outra maneira e parece também, assim, isso tem muito a ver com, não sei se essas tantas línguas que ele é dotado, né, aí a pessoa mesmo do Aaron, né, que ele sabe tantas línguas, tantos lugares que ele andou, mas assim, qual é a língua dele, né? De que maneira que ele consegue se expressar? Um garoto que viveu ali na Romênia, depois foi para a Ucrânia, depois foi para a Itália, depois, sabe, de que maneira que ele, quando e de que maneira que ele pôde se expressar, né? Assim, acho que eu gosto dessa figura também da criança, assim, da criança, adolescente, jovem, ali que tá tentando dizer, tá querendo dizer alguma coisa, né? Assim, que tá nessa fase ali de descoberta e ele não consegue compartilhar muito, né, nem das coisas íntimas dele, né? É muito difícil para ele poder falar, assim. E aí a Hannah, que é quem, enfim, que é quem consegue, tem uma frase linda do livro, eu não sei se eu vou conseguir falar, localizar, mas que ele fala alguma coisa do tipo que ele consegue falar melhor com a Hannah, porque é ela que não demanda, que não pede para ele dizer nada. E é isso, e aí ela também vai embora, né? Então ele fica, assim, isso enfim, ele fica nesse lugar, assim, nessa dificuldade, né? E a figura do Moisés também é uma figura muito emblemática na cultura judaica, né? Porque é o grande profeta, que é alguém que recebe as leis, né, que tem a missão de conduzir o povo, que é alguém que não consegue se comunicar através da palavra com facilidade, né? E ele precisa quem faz isso através dele também é o Aaron. Agora que eu pensei, né, que eu tenho o nome o Aaron, que é o irmão de Moisés e que é quem dialoga com o povo, porque o Moisés ele não consegue, né? Ele traz a mensagem divina, mas aí tem parte da literatura judaica diz que era uma mensagem tão elaborada e tão elevada que ela não pode ser compreendida pelo povo. Então, Aaron é alguém de dentro do povo que consegue dizer isso. E que talvez o Moisés nem fosse gago, mas a gagueira seria uma representatividade da dificuldade do povo em escutar o que ele tinha para dizer, né? Mas eu queria escutar também o que o pessoal que a Alessandra tem para falar. Obrigada, Paulinho. Não, assim, na verdade, como eu não faço parte da comunidade judaica, né, eu sempre... Não que eu tenha dificuldade de ler os livros, mas, assim, o que me chamou muita atenção nesse livro, o que mais me tocou, foi uma questão que eu acho que perpassa muito... sim, que esteve presente ao longo da história e que está muito presente no mundo em que a gente vive hoje, que é a questão da crise identitária, né? Porque o livro todo está jogando com essa questão de uma situação de desorientação, de desalento, de desterritorialização, de exílio, de vazio, que vai desembocar na depressão. E isso me chamou muito a atenção, né? Porque essa crise identitária que os personagens do livro, né, vivem, ela tem muito a ver com uma situação de progressiva marginalização, que, na realidade, é algo que a gente verifica muito presente no mundo em que a gente vive, né, com inúmeros grupos. Então, quando vocês estavam falando dessa dificuldade
do protagonista falar, né, essa gagueira, quem quer se expressar e não consegue, eu acho que tem muito a ver com essa situação de marginalização. E aí eu lembrei de um conceito, né, de uma socióloga chamada Patricia Hill Collins, que ela trabalha com um conceito que eu acho muito interessante, que eu acho que se aplica a esse livro também, né, embora ela não tenha criado esse conceito para se referir à questão judaica, mas é o conceito de outsider within. Não sei se vocês já escutaram falar, mas que pode ser traduzido como forasteiro de dentro, né? É um conceito que ela cria para se referir às mulheres negras que vivem numa situação de marginalização, mas ela cria esse conceito, então, para mostrar como existem, né, inúmeros grupos dentro da sociedade que vivem essa situação de serem colocados para uma situação de fronteira, para uma situação de marginalidade, mesmo estando dentro dessa comunidade, né? Então, isso foi o que mais me marcou, assim, essa questão dessa crise identitária, né? Que gera essa pergunta que ele coloca que está presente no pós-fácil, né? O que é o judeu moderno, né? Qual é o seu lugar no mundo? Enfim, mas que eu acho que é uma pergunta que pode ser colocada para todos nós, assim, né? E para os grupos que vivem numa situação de marginalidade muito, muito forte, né? Os africanos, afrodescendentes, indígenas, né? Que estão ali tentando também ganhar voz e se colocar, mas estão nessa situação de margem e que gera essa crise de identidade e esse vazio, né? E, enfim, isso foi o que mais me marcou. Por isso que eu gostei muito desse livro, porque ele trouxe para mim, como uma pessoa de fora da comunidade judaica, assim, ele também trouxe uma reflexão sobre o mundo em que a gente vive de uma maneira geral. Era só isso. Alessandra, Oi. até extrapolando um pouquinho, tudo bem? Que bom te ver aqui. Tudo jóia? Tudo bem. Extrapolando um pouquinho o que você está falando, não sei se também indo muito fora, vocês me corrijam, mas o judaísmo passa hoje, né? Eu também não sou judeu como você, então somos dois aqui observadores, né? Um pouco, e amantes da cultura judaica, né? Mas está passando hoje no Brasil, especificamente, por um deslocamento nessa questão da identidade, para ser percebido não mais como um grupo marginal, mas como um grupo até branco, né? Então, essa questão de são os judeus brancos ou não, tem sido colocada, às vezes de maneira muito atrapalhada, muito inadequada até, às vezes de maneira mais interessante do ponto de vista intelectual, né? Alguns caras como Michel German, por exemplo, têm trabalhado com isso, né? Como que os brasileiros acabam também, como é que o judeu no Brasil ganhou, se revestiu de uma outra identidade, enquanto ele sempre foi um pouco quase esse arquétipo do povo perseguido, né? Assim, antes mesmo não quero cometer nenhuma heresia, se tiver um especialista me corrija, mas a perseguição aos africanos, ela coincide muito com o colonialismo, né, dos séculos 17, 18, e o antissemitismo é uma coisa anterior, inclusive, né, assim, já vinha de séculos, né. Enfim, não sei se é um paralelo difícil de estabelecer, mas quando você fala de questão identitária e dos judeus em relação também aos outros povos perseguidos historicamente, me vem à cabeça isso, né. Fala, Pedro, quer falar? Botou o comentário aqui. Ou Ive, alguém. Ive tá mutado, Ive, se você quiser. Agora, isso. Gente, olha só, eu não li o livro não, mas eu peguei esse trechinho que vocês estão tentando ajustar uma analogia, né, entre os afrodescendentes e os judeus aqui no Brasil. Uma coisa que acontece muito mundialmente é serem tratados problemas seríssimos que fazem parte do trauma judaico, tem uma certa socialização entre os oprimidos, talvez, mas
os afrodescendentes aqui no Brasil estão adotando muito a questão do genocídio, né? E eu andei pensando assim que, primeiro, uma coisa que estudando trauma, eu finalmente, vamos dizer assim, eu descobri que nazismo, Holocausto e Segunda Guerra Mundial são coisas que tão interligadas, mas são muito diferentes. Inclusive, inverno russo também entra aí, depois da Segunda Guerra Mundial, eu colocaria inverno russo. E os judeus, eles passaram por uma coisa que não existe aqui no Brasil, que é a questão da solução final, né? Então, eu venho pensando nisso, assim, até que ponto é produtivo para a gente pensar nossa cidadania, né? Conseguir equalizar um pouco, por exemplo, equalizar não, tornar mais análogo a questão da senzala e da favela com a fase da guetificação, né, que é anterior à solução final, ainda não tinha isso. Então, eu acho muito interessante essa discussão, porque são processos assim, muito diferentes, né, a discriminação judaica da discriminação afrodescendente aqui no Brasil, mas que pode ser muito saudável, né, a gente pensar, tentar fazer, sei lá, experimentar analogias, né, o que cabe, o que não cabe. Porque, por exemplo, na questão... É muito delicado, né, Ives? Sempre é delicado, isso é um terreno que a gente tem que ter muito respeito e cuidado, né? Mas acho que tem uma noção de humanidade também, que inclusive filósofos do século XX conseguiram firmar. O Alfredo estava falando da Hannah Arendt, né? Que é preciso reivindicar também, né? Assim, embora as experiências históricas sejam muito singulares, né? Por outro lado, é uma tendência humana a barbárie, né? Existem. Enfim, eu não entendo desse assunto, eu estou atuando aqui como um leigo, como um leitor que está compartilhando um sentimento mesmo. Mas também gostei do que você falou. Nesse contexto do livro, nessa Europa Central, tão multicultural, por isso que ele dá tanta centralidade à palavra, né? Porque você só definia a etnia pela língua que a pessoa utilizava ou pelos modos, assim, porque é aquilo, né? Você não consegue nem discernir nessa Europa Central, nessa cidade aqui, onde se passa essa história, os diversos povos, né? Eles mesmos não conseguem se discernir entre si. E aí eu acho que essa é a questão muito complicada, né? Quando a gente chegou no encontro lá atrás, a gente chegou a falar dos testes Genera, né? Os testes genéticos e tudo mais, para saber a origem, de onde veio a família ascendeu. De vez ou outra isso surge na sala de aula entre meus alunos, né? A Hannah estava até presente quando a gente, né, conversou, foi 2 semanas atrás. Se a Hannah quiser falar, fica à vontade, Hannah. Que eles falaram, não sei onde é que é a minha família, tudo uma bagunça, não sei o que lá, uma parte veio dali, outra parte veio de lá. Mas a escola tenta buscar isso, eu sei que desde os... Paulinho pode falar melhor até do que eu. Eu acho que no ensino fundamental 2 eles fazem um processo de uma árvore genealógica, vai falando sobre a família, e tentando remontar, reconstruir, que é o que o Apperfeld faz aqui. A grande questão é que é óbvio que toda identidade ela não é fixa, ela não vai chegar aí num porto de origem, né? Todo processo identitário, né, ele, de uma certa forma, ele é diaspórico, ele vai mudando, ele vai se distanciando, vai se deslocando, né? Só que alguns são forçados a esse deslocamento. E aí é que tem a ruptura. Fora do tempo do deslocamento da identidade, quando você força um deslocamento repentino, é que você tem o trauma, né? Quando você força o deslocamento por uma perseguição, por um genocídio, é que você causa um problema nesse processo de identidade, né? Porque você não foi feito o processo de mudança de identidade de uma forma natural, né? Natural que eu digo, não no sentido metafórico, né? Dentro do seu próprio tempo histórico de mudança de identidade, né?
assim como a gente poderia falar, por exemplo, do nosso processo histórico da identidade brasileira, que a gente se identifica como brasileiro em alguns momentos da nossa história, né? Tem efemérides de identidade nacional, né? Tem momentos de que a gente se identifica nacionalmente. Mas a gente teve um processo histórico, né? A gente teve um processo histórico de mais de 500 anos, né? O brasileiro, né? Essa coisa que a gente ainda não consegue definir o que é exatamente o que é ser brasileiro, justamente por causa desse atravessamento. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu separei uma outra passagem aqui falando também da palavra, que eu lembrei do que eu acho que foi a passagem que a Beatriz citou, que ressoa com o que a Beatriz falou, mas eu vou deixar isso para o final. É o momento do livro. Fala, Paulinho. Não, eu queria pegar isso, um pouco dessa, não sei se, enfim, mais do começo que a Alessandra trouxe, assim, porque eu também, aí lendo essa passagem que você destacou aqui, Laís, eu vou ler ela de novo, tá? Que é na página 38, que ele fala assim, ninguém gosta dos gagos, especialmente de mim. Todos se lembram do assassinato de Altschuler e se lembram que fui testemunha. Quem não tem palavra na boca está exposto a todos os males. Às vezes tenho o desejo de me livrar do meu defeito e de gritar. Eu sou forte, eu sou capaz de transportar baús. Os gagos também foram criados à imagem de Deus e não são monstros. E eu fiquei pensando um pouco nessa questão que a gente estava falando, assim, porque me dá um pouco a sensação de estrangeirismo, assim, dele, né? E aí, até remetendo também ao Kafka, de não pertencer, assim, de não lugar, deslocado, de alguma coisa que não está ali, que aquela sociedade não dá conta, né? Assim, né, enfim, dessa subjetividade. E eu acho que é um pouco dessa tônica que a gente está falando aqui, né? Esse processo, esses vários exemplos que a gente tem na modernidade de sociedades cuja normatividade não permitem, né, uma outra identidade ou que essa identidade fica como um estrangeiro, fica como não lugar, alguma coisa não aceita, enfim. E aí eu acho que também cabe essa comparação que vocês estão fazendo, né? Comparação ou paralelo, digamos, entre esses processos de exclusão, né? Que são diferentes, mas a gente fala muito também, Werneck, assim, da importância da gente pensar no Holocausto, da universalização, né? Todo o processo histórico, todo acontecimento histórico, ele é singular, né? A Alessandra vai ser melhor que eu dizer sobre isso, né? Mas a gente precisa ter um olhar também sobre o que é universal, porque senão a gente vai lidar com a Shoah, a gente vai lidar como se fosse uma coisa que, enfim, estranha, que ninguém sabe nada a respeito, que a gente não pode dizer como é que aconteceu, como é que chegou lá, e o que a gente vai poder fazer sobre isso, né? Então, acho que o próprio processo de buscar entender e encontrar algumas medidas de comparação, de estabelecer paralelos, é uma tentativa de lidar com esse passado de uma maneira que ele não volte a acontecer, né? No momento que a gente coloca isso claramente, acho que a gente está se responsabilizando pela sociedade que a gente vive para que isso não volte a acontecer. Então, acho isso muito importante, assim, isso é uma polêmica muito grande, né, quando a gente fala assim, compara, né, não podem ter comparações, né, a gente estava fazendo, até a Hannah participou disso, né, no estudo sobre o Holocausto, que o diretor do Museu do Holocausto, todo mundo, né, de Curitiba, todo mundo falava sobre isso, né, sobre a questão de você lidar com o Holocausto como se fosse um evento como se fossem monstros, né? E aí você sai da esfera humana, sai da esfera da possibilidade e transforma aquilo em alguma coisa que não se pode fazer nada sobre, né? Assim, você transforma num tabu, né? Um tabu que aí tem consequências também de você sacraliza esse tabu também, você transforma num monstro, como você falou, né? E só para fazer mais um comentário, assim, eu queria trazer até esse personagem, o Laufer, que eu considero ele tipo um profeta, assim, da história, assim. Ele,
a todo momento ele fica falando, né, sobre o perigo, né, o que está na iminência de acontecer, né, e ele é tido assim, ele é uma pessoa que aí, né, já que a gente está falando sobre o Holocausto, né, e as pessoas não querem escutar o que ele tem para dizer, né, porque não sei, talvez porque seja muito pesado, talvez porque eles não queiram acreditar que isso vai acontecer, talvez porque eles não saibam o que fazer para impedir que isso vai acontecer, né. Aí tem um trecho aqui que ele fala assim, Página, Paulinho? Pra gente... eu não tenho 143, mas eu acho que não é essa, não. Eu acho que é 142 aqui. Algumas vezes já atacaram isso, o Laufer. 142, isso. É isso? Algumas vezes já atacaram Laufer, o arranharam e os esmurraram, mas ele persiste. Suas palavras impetuosas, mais de uma vez, foram ouvidas em confusão. Mas, às vezes, ao entardecer, ele parece um homem a quem foram contados alguns segredos, que ele não é mais capaz de guardar. Não é ele quem fala, algo dentro dele o impele a falar. Ele mesmo talvez quisesse sentar no café, desfrutar daquilo que todos desfrutam e escapar para o bordel, como muitos outros. Porém, o segredo que lhe foi revelado não lhe dá sossego, e ele fica o dia inteiro postado na praça e alvo das flechas envenenadas dos outros frequentadores do lugar. Ele já desmaiou e, por vezes, sem conta, foi tratado pelo enfermeiro. Mas, como se quisesse irritar os outros, ele desperta, se levanta e se apresenta na frente de batalha como um soldado. E aí, assim, dois paralelos que me vêm, assim, quando eu vejo esse personagem. Um pouco de ser, digamos, a consciência, né, das pessoas, assim, que às vezes alerta, né, às vezes abre o olho, assim, as pessoas se dão conta do que está acontecendo. E o outro é justamente com essa figura profética judaica, que eu acho que é uma figura muito interessante também. Não sei se o Aaron Appelfeld fez isso de uma forma proposital, mas, assim, os profetas, eles não falavam sobre o futuro, eles não adivinhavam o futuro. Eles eram pessoas que falavam o que estava evidente, o que ia, assim, vai acontecer isso porque é o que está acontecendo. Vocês não são capazes de ver, né? E por isso, por abordar, assim, por apontar essa obviedade, mas as coisas que são difíceis de dolorosas, assim, eles eram às vezes linchados ou renegados, assim, ou vistos ou mal vistos, né? E tem essa figura profética, é uma figura muito, muito interessante e emblemática no judaísmo. E eu acho que o Laufer, ele fica... eu vejo assim que ele tem um pouco essa tonalidade. E isso também me deixa também um pouco angustiado, né? Assim, porque me parece que é um personagem muito atual, sabe? Que está apontando o que está acontecendo, né? E as pessoas não querem escutar. Não querem. A gente não... Para com isso, sabe? Deixa ser inconveniente, sabe? Deixa a gente tomar nossa cerveja aqui, vai pro seu lugar, assim... Então, acho que mais atual do que o Laufer, acho que é impossível, né? Exato. A Alessandra postou um negócio aí para você, Paulinho, uma dica. E a Luísa Coates e o Alfredo, acho que está na ordem certa aqui. Pode falar, Luísa. Olha, tá tão rica a discussão que eu já não sei nem se encaixa o que eu quero falar. Na verdade... quando você fala aqui do Primo Levi, a questão da identidade, né? Ele diz que ele só se descobriu judeu no campo de concentração, né? Então, a questão da assimilação na época, né? A questão do Kafka também, que em Praga a faculdade era dada em alemão. O alemão era a língua culta, né? Todo o resto era o resto. Então, a Bauhaus também, a arquitetura. Então, você tem todo um movimento nesse período, né? Você tem também, quando você fala do judaísmo, da Shoah e do campo de concentração, você tem uma análise muito interessante do Kempler, que era um linguista, que ele diz que o antissemitismo foi usado pelo Reich como arma política pela primeira vez, porque era uma coisa religiosa. Então, isso daí é importante a gente saber, porque é um mecanismo de poder, né? Então, de
de empoderamento, entendeu? Então, isso é muito interessante. E a última coisa que eu acho assim, eu estou pegando fragmentos, tá? Quando o Paulinho falou da questão do autor ter encontrado o pai 10 anos depois de ter sido solto no campo de concentração, me lembrou o livro do Jorge Semprún, que era o roteirista do Costa Gavras, e que foi liderança comunista na Espanha, que foi preso em Auschwitz por ser comunista, né? Ele fazia parte do grupo do Primo Levi dentro do campo. E durante 60 anos pediram a ele que escrevesse sobre a experiência dele no campo. E ele dizia que ele tinha medo de escrever porque ele tinha medo de se matar. Então, ele acaba escrevendo um livro que é uma das coisas mais impressionantes sobre a maldade, chamado A Escrita ou a Vida. Então, que é um livro assim, excepcional, de um não-judeu, porque não era judeu, ele foi preso por ser comunista, sobre o que ele viu no campo, sem descrever uma cena de tortura no campo. É uma grande reflexão sobre aquele acontecimento. Então, eu fico pensando, né, a questão do autor não querer falar sobre o período do campo e o período de reencontro com o pai, porque isso mexe em coisas tão profundas que talvez ele não aguentasse, né? Então, essa é a minha contribuição. Foi ótimo. Ficou falhando um pouquinho, mas deu para ouvir tudo bonitinho, né, pessoal? Todo mundo conseguiu ouvir. Foi ótimo. A Escrita ou a Vida. Que título lindo, né? Maravilhoso, forte, né? E Alfredo que queria falar. Obrigado, Luísa. Grande contribuição. Alfredo, tá mutado. Alfredo, tá sem microfone. Tá mudo. Tá mudo. Oi. Não, primeiro uma observação, que até onde eu sei, eu li também os livros do Semprún, que são extraordinários. Ele foi de Buchenwald, ele era dos presos políticos, na verdade, dos espanhóis republicanos, mas ele estava preso em Buchenwald e não em Auschwitz. Mas, enfim. Isso mesmo. Obrigada. Agora, porque o Paulo falou um negócio que realmente me chamou a atenção dos profetas, porque eu não tinha me dado conta, nesse livro que eu mencionei, que tá disponível para comprar, está na Amazon, se vocês quiserem, o Badenheim. É justamente um grupo de judeus num spa em Baden-Baden, ou Karlsbad, alguma coisa assim, e que estão cada vez mais sufocados, cercados, que não se dão conta. De uma alienação, assim, digamos, que é o retrato que ele faz de uma certa burguesia judaica, que não achava que ia acontecer nada, que aquilo ia passar. E esse livro, então, é extraordinário. Agora, na verdade, eu estava pensando, tanto Expedição ao Inverno, quanto esse outro que a gente fez menção, que é o Meu Pai e Minha Mãe, os dois são narrados por crianças, né? Na verdade, o Meu Pai e Minha Mãe... Perdão. O primeiro capítulo, que também é uma descrição metalinguística do processo criativo do Appelfeld, ele em si vale o livro, quer dizer, são 3 páginas, que ele vai dizer que, quer dizer, digamos, 80 anos de vida dele foram todos viagens ao passado dele, à casa dos pais e dos avós, e aí ele faz uma discussão, inclusive, do processo criativo, como se dá, que tem que remeter à criança. É lindíssimo, vale super a pena. Mas é isso. É impressionante, né? Essa questão, eu falei da metáfora do menino. Obrigado, Alfredo. Do menino, e aí você falou... O livro inteiro é narrado por uma criança que não sabe falar. Eu acho que isso é mais simbólico do que isso, eu acho que é quase impossível, né? Uma narrativa de alguém gago, uma narrativa de alguém mudo. Porque não é que ele soube falar ou aprendeu depois. Porque como ele está fazendo a narrativa do início do livro, ele presentifica essa mudez, né? A gente está dentro da cabeça dele. Então, eu acho que esse jogo de opostos, esse paradoxo, esse deslocamento, eu acho que isso é muito genial. Tem muitas coisas que são sutis. Não é que é aquele apelo simbólico claro, que você tem uma referência
de um símbolo bem... Eu não consigo nem lembrar agora de um exemplo, porque às vezes você tem uma literatura que força o simbólico na sua cara e você é forçado aquilo. Nesse caso aqui, eu acho que é uma questão de uma análise que passa. Então, assim, você poderia ter várias chaves de leitura aqui, que nem alguém já falou aí de passagem levíssima. Beatriz botou aqui. Não foi a Beatriz, não sei quem foi. A Solange falou. Solange. Falou de uma passagem bonita. Agora eu perdi aqui um pouco no chat. Que também o livro tem várias frases muito delicadas, né? Muito sensivelmente, muito afetivas, né? Que marcam uma melancolia, mas também marcam vários processos afetivos que esse menino passa, né? E é impressionante como ele não fez essa transferência no personagem como uma transferência rancorosa, né? Ele faz uma transferência realmente de uma alma de uma criança que está passando por um processo de formação que vai transformar uma vivência em uma experiência, né? Aí tem dois conceitos da língua alemã, né? Erlebnis, que é a experiência vivida, e Erfahrung, que é a experiência que o sujeito apreende aquilo ali. Então, assim, uma coisa é você viver, outra coisa é você concentrar aquilo dali em um aprendizado. E é exatamente o Erfahrung que é uma missão, né? Que seria a experiência pessoal passando para o coletivo de uma certa forma, que é o que se perdeu nesse processo de guerras, sucessivas guerras, e que hoje a gente mal consegue organizar. Então, acho que isso é a coisa mais bonita do livro, como é que ele consegue organizar essa vivência em uma experiência. Bom, tinha mais alguém querendo falar? Eu posso fazer outro comentário? Não, eu falei do Laufer, mas e aí também o Drucker também é um personagem que a gente pode fazer muitos paralelos, né? Porque ele, ao contrário, ele é aquele cara que tenta conciliar, né? Que ele acha que as coisas vão se conciliar, vai ser possível através da palavra, através de um acordo, né? De alguma questão financeira ali. Não vai chegar a um extremo, ele tenta remediar de todas as maneiras até o momento de ruptura, né? Que é quando os mercadores eles matam os policiais, né? E acho que também é interessante isso, porque existe um momento de ruptura, né? E esse momento de ruptura é o que transforma toda a vida deles e faz com que eles montem essa expedição, né? Eu acho que também está falando aí de uma sociedade que vive ali numa crise, mas ela suporta, né? Uma vida, digamos, acho que fala um pouco sobre a civilização e barbárie, eu acho, né? Ele está falando sobre isso. E que existe um momento que já não existe mais conciliação possível, né? Que existe uma ruptura e que aí eles precisam fazer alguma coisa com isso. Acho que o Drucker é muito interessante também. Tem algumas passagens que ele parece um pouco aquele sapo sapo que está fervendo ali está sendo cozido na água quente. Na água fervendo, né? Isso. Ô, Paulinho, mas desculpe se não tem muito a ver, mas eu me lembrei de umas coisas que o Michel German justamente postou sobre um gueto onde tinha um líder judeu que topava negociar com os alemães, topava um pouco fazer concessões, né? E aí existe uma grande discussão se esse cara era um traidor ou se ele acabou preservando vidas por mais alguns anos, fazendo concessões, deixando de enfrentar e tal. São dilemas muito grandes. Na verdade, eu acho que não foi só um gueto, né? Assim, vários judeus ficaram nesse lugar, né? Os nazistas convocavam alguns judeus para representar, né, aquele coletivo. E eles ficavam nesse grande dilema, que era, né, tentar negociar, mas de alguma maneira também eles também participavam, digamos, do destino dessas pessoas. Então, hoje em dia até se faz uma leitura assim, que eu concordo mais, que é tipo de evitar fazer julgamentos morais sobre as situações que são absolutamente enfim. Claro, e Paulinho, aí, eu sei que você não está fazendo isso. Sem querer voltar a fazer aquela analogia também que pode ser imprópria, mas
para você ver, na questão da escravidão no Brasil, também aconteceram muitas negociações entre algumas camadas ali, aquelas coisas de alforrias, compras de liberdade, havia essa posição, claro, quando você está sendo oprimido, existem diferentes estratégias, né? Uns tentam fugir, lutar, outros tentam compor, sobreviver. E não dá para julgar, né? Quem está numa situação dessa, né? Cada um faz o que pode. Você vai cozinhar para o nazista. Oi? Isso salvou algumas vidas também, certamente. Óbvio, claro. Mas não dá para a gente se colocar na situação de quem fez uma coisa dessas, né? Exato. Mas eu acho que é muito interessante, porque a gente vê esse dilema, né? Vê o Drucker nesse dilema, assim. Enquanto o outro, né? Enfim, vai mais para um rompimento, o Drucker fica ali tentando ajeitar, né? Não é possível. Ele vai até dando um significado para que, olha só, que eles estão ajudando a gente a limpar a nossa sinagoga, né? Que coisa. E essa foi uma das coisas que mais me pegou no livro, assim. O que é. Porque assim, eu fiquei, não sei como é que vocês ficaram, mas eu fiquei quando eles começaram a limpar a sinagoga, a impressão que eu tinha é que a gente até conhece alguns casos que foram assim, né? Que eles colocavam toda a aldeia dentro da sinagoga e ateavam fogo, né? E aí eu fiquei, ai meu Deus, caraca, vai ser, tipo, vou ler, né? Difícil vai ser o destino dessa aldeia, assim. Fiquei com essa apreensão. E isso não se concretiza também, porque eles não retornam. Mas assim, eu fiquei um pouco com essa, não sei como é que vocês ficaram, mas ele joga com isso, Paulo, ele joga com isso. Ele sabe que você vai pensar isso. Sim. Mas teve uma coisa sobre, até que a gente está falando, assim, sobre essa identidade judaico-germânica, que eu acho interessante também, é como que, de alguma maneira, assim, essa sinagoga, ela fica num limbo, né? E eu acho que eu tinha falado isso num comentário, né? Os nazistas, eles parecem querer dizer como que os judeus têm que se comportar, né? Na verdade, eles dizem quem é judeu, né? O judeu para o nazista é todo aquele que é descendente de uma pessoa até a terceira geração, né, que seja judia, e esse fato de eles limparem a sinagoga, né, e dizerem que vão exigir rezar, a gente não sabe se isso vem da cabeça dos aldeões ou se é alguma coisa que já foi dita, assim, pelo menos a mim fica estranho, assim. E se fala muito disso ser uma característica própria do antissemitismo nazista, né, que não bastava mais, assim, o que acontece, né? Os judeus eram perseguidos na época medieval pela questão religiosa, né, por serem, digamos, os assassinos de Deus, né, na visão dos cristãos. E depois, na modernidade, tem uma certa questão assim da perseguição passar por uma questão do pertencimento, né, nacionalista, assim, vocês são franceses ou vocês são judeus? E os judeus alemães, por exemplo, eles se orgulhavam muito de serem alemães. E eles estão bem resolvidos com isso. Eles falam, não, nós somos alemães, a gente fala alemão, a gente só é judeu aqui na sinagoga, assim, ou na sua vida absolutamente privada, assim. E isso não basta, né? Assim, acho que o nazismo fala, não importa, é uma questão racial. Né? O fato de vocês serem judeus é uma coisa que contamina, assim, vocês são uma raça inferior. E acho que esse encontro, assim, com essa impossibilidade, né? Também acho que é outra tragédia que aparece no livro, assim, porque esses judeus super assimilados, eles também são perseguidos, né? Não existe escapatória nesse sentido. Acho que isso também está representado. Acho que o Drucker fica ali tentando, né, remediar, dar a volta, falando, não, né, sei lá, não é possível que eles vão perseguir a gente já estão aqui integrados. Às vezes, alguns elogiam os alemães, né? Que bom que os alemães vão trazer a ordem, né? Eles não conseguem, enfim, não conseguem ter essa percepção de que eram, independente do que fosse feito, né? A perseguição era pelo fato deles serem judeus e ponto. É isso que eu estava falando. Os nazistas, inclusive, eles inventam o conceito do arianismo, né? Do que é ser. E aí isso macula os próprios alemães, né? Eles inventaram uma visão de alemão que a Alemanha não consegue se despregar dessa questão tão facilmente, né? Eles inventaram de uma forma que prejudicou a gerações posteriores e prejudica inclusive em retrocesso, né?
Porque Ou existem também, vários... por um lado, Lanha, desculpa, mas também molda uma nova identidade alemã, Isso, que sim. hoje é assim, a resposta ao nazismo. Você ser alemão é você ter a obrigação de refletir sobre o que foi o nazismo, né? Isso, todos os alemães que eu já conheci, que a gente vê por aí, essa questão é central. Filho, eu estou aqui numa reunião, não posso falar com você. Desculpa. Não tenho, amor. Desculpa, é meu filho pedindo um tesouro aqui. Mas, por outro lado, aí só para a gente fechar, não sei se vocês... a gente estaria na hora de fechar, se vocês quiserem, a gente fica um pouco mais. Mas ser brasileiro, hoje em dia, significa a gente procurar corpos, né, gente? E a gente... Agora, essa tragédia que aconteceu aí na Amazônia, que não é só de 2 pessoas, porque eram pessoas que defendiam povos inteiros, né? Então, o crime é direcionado aos povos indígenas brasileiros, nos traz uma reflexão sobre que a gente também, nossa identidade está mudando, e ela tem a ver com procurar os mortos e chorar os mortos. Porque tem a pandemia, teve a ditadura, teve a escravidão, teve 200 processos históricos que a gente passou em que não para de morrer gente. Enfim, desculpa terminar desse jeito, mas é que eu acho que a gente tem que saber fazer a ligação entre os momentos históricos, e a literatura é uma das formas de fazer isso, né? Assim, uma das formas que nos permitem viver com o vírus enfraquecido, uma experiência tenebrosa como o Holocausto, lendo um romance como esse, né? Pois é, Civilização e Barbárie, mas eu editei um livro argentino que é muito interessante, chama Facundo, Civilização e Barbárie. E aí eles falam assim, olha, na Argentina, isso é um livro considerado fundador da literatura argentina, equivalente mais ou menos aos Sertões, assim, aqui no Brasil, né? Da mesma época e tal, descreve o homem argentino de maneira bem positivista. E ele tem esse título que é Civilização e Barbárie. Então, também descreve a Alemanha isso, descreve, né, assim, não é ou, não é contra, é e. Isso é triste demais. Desculpa, eu já não vou mais me estender aqui. Muito obrigado. Eu peço desculpas. Hoje eu tive também uma participação menos luminosa, porque eu venho da Feira do Livro, que a gente organizou aqui na semana passada em São Paulo, e estou um pouco atropelado ainda pelas jornadas extensas. Mas eu queria agradecer muito essa dica do livro, que foi muito boa, e agora eu vou atrás do livro do Philip Roth, que tem textos, entrevista com o Alfredo, que deu a dica, né? Obrigado, Alfredo, e você deu a dica do Philip Roth, lá do livro, que tem entrevista com Appelfeld, né? Então é uma leitura que eu vou fazer logo em seguida. Obrigado, gente, muito obrigado. A Alessandra quer falar, e depois o pessoal... Só ia fazer... Você falou sobre o Sarmento, né? Que é justamente o que eu estudo, Paulo. Eu estudo do Sarmento, Argentina... Gente, parece que a gente combinou. Hoje a gente está afinado. Eu editei aquela tradução da Kozak, sabe? Que tem o Sérgio Alcides. É muito boa, né? Eu achei muito boa. Sim. É porque, só para fechar, assim, a última coisa que eu acho que tem a ver com o que vocês estão falando, assim, do ponto de vista histórico, então a gente está vendo esse momento, né, que desde o século XIX esses estados nacionais, né, eles vão se formando com essa pretensão de se criar uma relação intrínseca entre o Estado e uma nação, né, que tem que ser a nação que representa esse Estado. E o que a gente vê até hoje é essa dificuldade absurda de se compreender que um Estado, ele pressupõe múltiplas nações, né? Múltiplos grupos étnicos, e tudo que vem acontecendo e que aconteceu desde o século XIX e que acontece até hoje, passando agora por essa tragédia do Bruno, do Dom, e, enfim, tem a ver com essa incapacidade, né, de compreensão que existe o outro, que existem inúmeros outros dentro desses estados, e que esses outros não podem estar à margem, né? Tem que estar todo mundo nesse centro, mas isso é uma coisa que não se admite, né? O Estado alemão não admitiu isso, o Estado brasileiro não admite isso, o Estado chileno, né, que vem passando por esse processo de uma nova Constituição que
ao que tudo indica, nem aprovada vai ser, né? Assim, é triste, né? Assim, é uma situação bem que causa um desalento, assim, né? Parece que a Bolívia conseguiu se afirmar como nação plurinacional, né? Conseguiu, né, Paulo? Mas, assim, é uma coisa muito na teoria, né? Mas na prática pressupõe, eu acho que essas discussões assim que a gente tem aqui, que todos deveriam estar tendo, né? Para compreender um pouco, porque não basta o papel, né? Legal, essa discussão foi longe hoje, gente. Muito obrigado. Paulinho, quer terminar? Lanhas, fazer uma Não, eu só saudação? ia falar que apesar, assim, eu concordo, eu acho muito importante o que você falou, e acho que a gente fica também com esse, né, enfim, pensando onde é que a gente está, né, quais são os paralelos que o livro tem com a nossa realidade. E assim, eu estava com essa sensação de que a Expedição Inverno, no final do livro, ele encaminhava para uma coisa meio trágica, assim. E aí, lendo o que o Krauss escreveu no Pós-Fácil, ele fala sobre a ideia da construção de Israel, né, do sionismo e tal. Então, como até a subida, né, ali, você fala quando você vai para a construção de Israel, quando você vai morar em Israel, você sai de qualquer lugar, você fala aliar, né, você fala subida. E essa subida, montanha, pode ser lida assim, como ele falou. Então, também me deixou um pouco... isso, acho que um pouco dúbio, né, assim, a gente nesse misto de desesperança, mas também de esperança e de alguma possibilidade. A gente não sabe onde vai dar, né? Mas é importante fazer a expedição, né? É importante a gente caminhar e lutar, assim, digamos. Acho que eu fico um pouco com essa mensagem, assim. Boa. E você, Lanhas, você comentou que a Maria falou, querem de repente trazer mais esse último A Maria comentou comentário? aqui. Maria, se quiser falar, o microfone é seu. Quer falar, Maria? Eu posso ler. Ela falou, botou aqui no chat. Quer falar, Maria? Maria? Eu sei que a Maria, às vezes, um pouco... Quer falar, Maria? Não precisa. Não precisa. Conhece nem aluno. Maria, muito inteligente, ela voltou no ponto que eu tinha falado dessa coisa impressionante, né? Como o livro vai trazendo esse desconforto do menino ao querer falar, e aí traz uma cola com o leitor, né? Então é como se o livro, a gente colasse com o narrador e a gente fosse tomando um fôlego para falar. Então, assim, quando o livro termina, a gente ainda quer falar. E aí, por isso que esse é um livro ótimo para um clube de leitura, porque você termina o livro e você quer falar dele para alguém. Se você só lê esse livro e termina em casa de ler ele não faz o menor sentido, né? Assim como essas questões todas sobre identidade, plurinacionalismo dentro de um próprio Estado, diáspora, identidade diaspórica, não adianta nada a gente ficar lendo em casa, entender e datar e falar porque na Alemanha era assim, porque depois veio assim, Aí a minha esposa historiadora pode me dar um puxão de orelha, mas ela vai concordar comigo, porque a história, eu acho que ela vai. A história não pode ser só um registro, né, textual. Ela tem que ser como eu falei, uma questão de experiência. E aí eu acho que a gente passa por esse processo histórico como experiência. Então, o Aaron Apfel, assim, como escritor, eu acho que ele torna a história uma experiência histórica e uma experiência de vida. Não torna o livro não se passa em um contexto histórico. Eu até acho assim que uma dica, eu nem acho que tá ruim, não, acho que tá até, mas o livro aqui na contracapa ele situa, né, um contexto e tudo mais. Eu acho que isso não é prejudicial, mas assim, é interessante como é que a gente não tem esse contexto histórico dado no livro, que eu acho maravilhoso. Né? Você passa pela história, você não está num contexto histórico. Então, assim, até situar isso daqui em um contexto histórico encerra muito da questão do livro, porque isso aqui não acabou, né? Isso é agora, isso é o passado, é o antes do livro, é o durante o livro e o depois do livro, que é o que a gente está discutindo aqui. Enfim. Fala do próximo livro, Paulo Miragaia, que é o Paulo Werneck. Qual é o nosso próximo livro? A Vida Brinca Muito Comigo? Isso. Olha lá, então é o livro do Grossman, que foi capa aqui da revista, que a gente teve uma entrevista exclusiva com ele, fiquei super feliz com essa deferência.
É um livro bem interessante, maluco, do Grossman. Não sei se vocês viram. Para contar um pouquinho, ele é a história que uma leitora contava para ele pelo telefone. Ela ligava para ele durante anos, fazia ligações e contava a história da vida dele, pedindo que ele escrevesse. E aí ele, enfim, depois foi vencido por ela e escreveu esse livro, que chama A Vida Brinca Muito Comigo. Então, um livro importante, acabou de ser publicado aqui pelo Paulo Geiger, a tradução, e foi concedido aí pela editora o desconto, mais uma vez, que a gente tem aqui no Clube de Leitura. Eu queria também convidar vocês a ler a nossa resenha do mês, na 451 de Literatura Israelense, que é o livro da Ayelet Gundar Goshen, que é um livro que também trata dessas questões sobre raça negra, antissemitismo, racismo. Ele trata um pouco de atentados que ocorrem em sinagoga nos Estados Unidos. Teve uma onda alguns anos atrás, e que aí negros foram acusados, enfim, aí tem todo um jogo entre vítimas e algozes, né, preconceitos e coisas do tipo. Ela joga bastante com o que a gente estava falando aqui também, com essa questão da vitimização então é um livro bacana. Quem sabe a gente possa pautar aqui também no nosso clube esse livro da Ayelet. Então tá, é isso. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pela presença. É um prazer aqui nessa discussão de alto nível com vocês. Obrigado. E vamos em frente, tá bom? A gente depois anuncia o convidado também. Foi uma exceção a gente estar aqui sem convidado. A gente tentou o Kraus, não deu e tal. Aí no final a gente decidiu que não ia fazer falta. A gente estava junto aqui, tá bom? Muitos abraços e beijos para vocês. Muito obrigado. Os melhores convidados são vocês, né? Que estão aqui. Valeu, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Maria. Não sei se ela viu. Obrigado, amanhã eu agradeço ela. Estou na sala de aula. Ah, não. Só na quarta. Paulinho, foi ótimo, né, Paulinho? Ai, não consigo sair. Espera aí, estou tentando sair. Tudo bem, Elias. Fica calma. E agora? Aqui. Depois a gente conversa. Amanhã tem reunião, né, Paulinho? Sim. A gente se fala amanhã, né? Isso aí. Tá bom. Abraço, então. Valeu, Laís. Abraço. Boa noite. Valeu, abração. Obrigado, hein? Valeu, obrigado a você.